Olá, boa tarde, quase boa noite. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira, 17h30, ao vivo no Bardalos Comida e Arte, uma entrevista, na verdade um bate-papo com alguém que faz cultura, literatura, como é o caso de hoje, cidadania, política também tem, enfim, economia. Sempre alguém que tem alguma coisa para falar é convidado aqui no programa. Programa que você sabe é totalmente interativo. Quem quiser assistir pode vir assistir no Bardalos ou acompanhar pelo meu Facebook e interagir. E no programa de hoje, deixa eu informar a nossa entrevistada. Trata-se de Amanda Caroline, escritora que está aqui, a quem eu saúdo. Olá, bem-vindo à Conversa de Botequim. Boa noite, muitíssimo obrigada. Desde já agradeço pelo convite. É uma honra estar aqui, batendo esse papo a seu convite. A honra é toda nossa, eu e a equipe agradecemos. Equipe, por sinal, é formada por José Aglio, na produção e filmagem, Natália Chagas, na assistência de produção e mídias sociais. Agradecer a Lula Belmont, que faz a parte logística aqui, e é o comandante em chefe do Bardalos. Nós temos vários apoiadores, daqui a pouco eu vou dizer. Vou relembrar que você pode e deve interagir, pode fazer perguntas para a Amanda ao longo do programa. Enfim, participe, comente, opine, critique. A Amanda Caroline é escritora, a gente vai falar sobre isso. Ela lançou esse livro, De Tambaba à Prisão, da qual vai falar da impressionante história de vida dela. Uma história de vida que fala de sobrevivência ao relacionamento abusivo, violência doméstica, sistema prisional e até a redenção pela literatura. Amanda, é tanta história que vamos começar pelo começo. É uma tradição do programa a gente perguntar como a pessoa começou na vida, infância, adolescência. Como é que foi sua infância, como é que foi sua juventude? Eu sei que a sua história começou jovem, mas como é que foi sua infância, como é que foi a jovem Amanda? Bom, primeiramente eu quero agradecer mais uma vez, boa noite a todos vocês. E assim, minha infância foi uma infância como qualquer outra criança poderia ter. Eu tenho pai, tenho mãe, tinha 2 irmãos, sou de uma família bem tradicional, pequena. E eu sempre falo que eu amadureci um pouco mais rápido, acredito por conta da doença da minha mãe ela é esquizofrênica. E com isso eu tinha que ajudar a minha mãe a cuidar dos meus irmãos, porque meu pai era o único provedor da casa. Sim. Mas isso nunca foi motivo de dizer que faltou amor, que faltou carinho, que faltou afeto dentro de casa, não. A minha infância era sempre jogar biloca com meus irmãos, tinha brincadeira de menino, porque sempre eu tenho irmão homem. Então era jogar bola com meus irmãos, brincar de carrinho, brincar de tica. Minha infância foi bem tranquila. A sua infância foi em Macaíba ou foi em Natal? Não, eu sou de Natal. Natal mesmo? Sou de Natal, Zona Norte. Ali eu fui pra Macaíba depois que eu casei. Sim. Mas a minha infância toda foi na Zona Norte. Qual trecho da Zona Norte? Nova Natal. Nova Natal? Nova Natal, ali pela Chegança. Perfeito. Aí quando você entrou na juventude, começou a sua história, a história que você relata. Como é que foi isso, Amanda? Para quem não conhece, vou deixar tudo nas suas palavras. Certo? A minha história começou mesmo, eu uma criança ainda, né? Eu com 12 anos, eu me apaixonei pelo cara que eu imaginei que fosse o pai dos meus filhos, né? Que eu idealizei tudo aquilo na minha cabeça. Ele era primo do meu pai, na época ele tinha 21 anos. E a gente começou esse namoro escondido, porque meus pais não aceitavam. E quando meu pai descobriu que a gente estava ficando, estava namorando, meu pai disse, não, é melhor trazer para dentro de casa do que ela tá namorando nas esquinas, escondido. E aí entrou um acordo com minha mãe e com ele. A gente começamos a namorar, eu tinha 12 anos. E quando eu completei 15 anos, meu pai descobriu que a gente já estava tendo uma relação mais íntima. E aí foi quando meu pai me obrigou a casar, que aí entra toda a história do livro. Mas você casou, como você mesmo falou, e eu vi depois nas entrevistas, na matéria, achando que ia dar tudo certo, né? Quando foi que você começou a perceber que não estava dando certo, Amanda? Eu acredito que todo mundo casa imaginando que vai dar certo, né? Que vai ser para toda a vida e tudo mais. Mas no primeiro mês que eu casei, eu comecei a observar já os sinais. Eu só não imaginava que aquilo era agressão. Pronto, no meu primeiro mês de casado ele me bateu. E como eu tinha um pai muito protetor, meu pai ele é muito protetor, e eu tive medo de contar para meus pais, né, da primeira agressão, e meus pais me trazerem para dentro de casa. E eu falei, não vou falar, vou ficar calada, e acreditei também na mudança dele, que era uma coisa que ele pedia, que ele falava, eu vou mudar, eu bati no seu atrevimento, e realmente eu acreditava que ele estava batendo no meu atrevimento, né? Eu sou uma pessoa muito atrevida, não é à toa que eu conheci o sistema prisional logo cedo.
né? Porque realmente eu não levo desaforo para casa. Quem me conhece sabe, não adianta eu ser hipócrita aqui, eu não levo desaforo para casa. E foi passando o pedido de desculpa, foi passando, vinha agressão novamente. Não, eu vou mudar, por causa de você é muito atrevida, eu não bato em você, eu bato no seu atrevimento. E eu fui acreditando naquilo, e realmente era uma forma dele me corrigir, como meu pai me corrigia em casa. E quando eu completei meus 18 anos, aí foi quando eu vi realmente que eu estava numa relação abusiva. Sim. Foi quando ele me pegou, a gente já tinha conhecido a Praia de Tambaba, que é Praia de Tambaba, para quem não conhece, é uma praia do litoral sul de João Pessoa, na Paraíba. Sim. E é uma praia de nudismo. E eu fui a primeira vez com ele lá, e a segunda vez, terceira vez, eu comecei a achar uma praia normal. Até que veio o pedido de uma pessoa fazer troca de casal, que foi quando ele falou que não aceitou, que não aceitava jamais, não sei o quê, e eu achei aquilo dali o máximo. Sim. Ele estava fazendo o papel dele, pra mim, como homem. Sim. Né? E quando a gente chegou em casa, ele falou pra mim, olha, eu fiquei curioso, a gente vai fazer. Então foi quando teve a primeira obrigação dele me obrigar, e eu dizer que eu não ia fazer, e ele dizer que começou a me ameaçar. Eu falei pra ele que não ia, e ele começou a ameaçar a minha família. Então foi aí que eu, vamos dizer, amoleci. Sim. Realmente, eu disse, entre a minha família e isso, eu vou fazer isso. Na prática você foi obrigada, né, a fazer. E eu fui, assim, porque eu também sempre falo que eu nunca me senti abusada por nenhum parceiro. Eu sempre me sinto abusada por ele. Sim. Eu sempre me senti enojada, abusada por ele, não por nenhum outro parceiro. E foi aos meus 18 anos, quando ele me obrigou a ficar com outro cara na frente dele. Pra mim ali foi o fim, e eu falei, poxa vida, eu tô numa relação abusiva. E agora? Sim. Né? E agora não tem mais como eu contar. Porque se eu tinha medo antes de contar e meus pais me trazer pra dentro de casa, aí depois o meu medo era, não, se eu contar, meu pai vai matar ele. Meus pais vão matar, meus irmãos vão matar, porque jamais ninguém vai achar isso certo e vai ficar todo mundo caladinho, porque minha família também é extremamente tradicional. Nossa. Você tem noção, eu sou neta de avô pastor, filha de evangélica e meu pai é professor de capoeira. Nossa. Então você tira daí o que é que isso ia dar. Nossa. E veio tantos outros abusos, ameaça por cima da ameaça. E sempre vem naquela, né? Acreditar que vai mudar. Ah, não, vai mudar. Porque ele dizia que ia mudar, era isso. Sim, ele era dizia. E eu acredito que não só ele. Eu Sim. falo sempre hoje que a maioria dos relacionamentos abusivos que as mulheres enfrentam e aí ficam acreditando que vai mudar. Pela sua experiência, há alguma possibilidade de mudar ou não? Não. Não. Não há. Até porque eu acredito que se começou o primeiro passo porque realmente ele agressou. E quando a gente fala agressão, as pessoas remetem imediatamente em violência física, que é uma coisa pavorosa. Mas também tem violência psicológica, não é, Que pra Amanda? mim é a pior. É? Pra mim é a pior. Você sofria também violência Sim, psicológica? Sim, pra mim era pior. Pra mim ela só não foi a pior quando entrou a sexual. Aí pra mim ela não foi a pior. Sim. Mas a agressão psicológica, pra mim, ela é a pior. Porque a física, eu sempre falo, a física ela maltrata a nossa carne. Sim. Ela dói naquela hora. E a psicológica não, ela maltrata a nossa alma. Nossa. Deixa eu te perguntar uma coisa, Amanda. A sua família desconfiava? Amigos, amigas, desconfiavam de alguma coisa? Não. Não? Não, e até porque eu nunca deixei. Pronto, de meus pais me pegarem, chegar na minha casa e eu estar chorando. Ou de me encontrarem no caminho de eu vir do trabalho e se encontrar em algum canto e eu estar chorando e perguntar: ah, o que foi que você está chorando? Eu dizia: não, eu tô com cólica. Eu tô com dor de cabeça, eu tô com cólica, eu tô com dor de cabeça. Toda a minha desculpa era essa. Então eles nunca desconfiaram porque o meu casamento também era referência. Ele era primo do meu pai, não tinha esse tipo de abuso na família, né? E não tinha como eles desconfiarem de nada. Eu tinha um casamento de viagem, de passeio, de um bom moço na frente das pessoas. Então ninguém nunca chegou a desconfiar de nada. Nossa. É tanto que foi um choque quando eu disse: não, chega. Deu um basta, foi um choque para todo mundo. Nossa. Amanda, a gente conversando e eu lendo também, as ameaças deles se tornaram constantes, não foi isso? O que motivou você também a tomar mais atitudes, né? Ele ameaçou sua família, como você falou. Como é que era isso, essa graduação de ameaças? Ele sempre me via como uma menina que ele manipulava. Eu comecei a namorar quando eu tinha 12 anos, casei com 15, então eu era uma menina. E ele sempre viu que ele estava tendo controle. Só que teve uma hora que ele percebeu que ele não estava tendo mais controle sobre mim. Ela não queria. Teve uma vez que eu falei para ele: eu não quero, pode fazer o que você quiser, pode me matar que eu vou embora. Eu fui embora para casa do meu irmão.
E quando eu cheguei lá, todo mundo ficava querendo saber, porque eu estava embora, cadê ele, que eu só saía com ele. E meu irmão, na mesma hora, eu disse, não, ele não tá, eu quero me separar, eu vou ficar aqui. E meu irmão foi e ligou pra ele. Ó, o que é que tá acontecendo, que a Amanda tá aqui e ela tá chorando muito. E ele falou, eu tô indo pra aí, eu não sabia que ela tava aí. E quando chegou lá, chegou meu pai, chegou minha mãe, meu irmão ligou pra ele, todo mundo preocupado. Sim. E quando chegou lá, meu pai perguntava, por que você tá se separando? Por que você tá se separando? Porque você não tem motivo pra se separar. Você não tem motivo pra separar. Depois de tanto tempo você quer se separar e eu ficava entalada. Eu não podia dizer, é por conta disso. Até porque eu tinha um medo de meu pai matar ele e mais do que isso eu tinha vergonha. Eu nunca vi isso na minha família, de uma pessoa dizer, tá aqui minha mulher, fica com ela, como se ela fosse um objeto. Eu nunca vi isso. Hoje em dia, como eu lido com o livro e como eu já passei por alguns cantos, alguma situação, pra mim não é normal. Mas eu já me acostumei as pessoas dizerem que faz isso. Né? Mas na minha família não tinha isso. Sim. Há 10 anos, 12 anos atrás não tinha isso. E era a sua referência, a sua família, minha né? referência era a minha família, claro. Ainda é. Ainda é. Sim. Ainda é. A minha família é referência pra mim. Ela é tradicional, eu acho que eu tenho 31 anos, eu acho que eu nunca vou mudar esse meu pensamento. Eu acho que a gente faz das nossas escolhas, da nossa vida o que a gente quer, né? Mas eu não acho certo muitas coisas que acontecem. Sim. Certo. Amanda, e quando é que você resolveu que não queria mais viver essa vida, essa situação? Qual foi o ponto de mudança? Eu me separei a primeira vez, como eu falei, fui para casa do meu irmão. E eu voltei para casa porque meus pais falaram que não tinha como eu me separar. E ele falou para meu pai, ó, eu quero conversar com ela. E a gente entrou para dentro do carro para ele conversar comigo. Isso eu conto em detalhes no livro. Mas quando eu entrei dentro do carro, ele estava com a faca e ele falou, ó, se você não entrar, eu vou e mato todo mundo. E eu já estava com a minha mente ali fragilizada de tantas ameaças. Sim. Eu entrei e falei, eu vou voltar para casa. Voltei. E ali ele ficou mais enfurecido, porque ele viu que o casamento da gente estava saindo dos eixos. Alguém já sabia que eu queria me separar, e se eu queria me separar, tinha algum motivo? Sim. Então ele já começou a ver que ele não tinha controle. E essas agressões foi cada dia aumentando mais, né? Eu já estava esgotada, já não tinha nojo da cara dele. E para você viver dentro de uma casa com uma pessoa que você tem nojo já não é, Sim. Não é fácil. É. E eu falei, não, eu não lhe quero, e eu falava isso constantemente. E com as ameaças eu falava, eu não lhe quero, eu não lhe quero. Só que a separação é uma coisa muito difícil. Eu sempre falo que a gente diz, não, se não der certo, a gente separa e dá certo. Só que um casamento, ele não envolve só aquelas duas pessoas. Ele envolve filhos, quando se tem, graças a Deus, eu não tive. Envolve família, sogra, sogro, sim, pai, mãe, irmão. Envolve todo mundo. Uma pressão social, né? Uma pressão social. E eu pensava em todo mundo, e esqueci de pensar em mim. Eu pensava, a mãe de fulano vai sofrer, o pai de fulano vai sofrer. Eu gosto do pai de fulano, eu gosto da mãe de cicrano, eu gosto dos irmãos de cicrano. E eu pensava em todo mundo e não pensava em mim. E quando eu comecei a pensar em mim, eu comecei a dizer, ó, eu quero me separar de Romim. O nome dele era Romo, nós chamávamos ele de Rominho. Eu quero me separar de Romim. Minhas ex-cunhadas faziam, não, você não pode. Você não pode separar dele. Quem vai aguentar ele? Nossa. Quem tem que ficar com ele é você. Não tem motivo, a gente vai conversar com ele. Eu não preciso conversar com ele. Porque cada vez que as pessoas iam conversar com ele, ele via que eu estava falando. E as agressões, as pessoas tentando me ajudar, pioravam dentro de casa. É. E eu disse, não, não quero. E teve um ponto que eu disse, não, se ninguém acredita em mim, todo mundo quer que eu fique, eu vou ficar calada. E eu sempre falava pra ele, ó, eu tô com você, não tô com você porque eu gosto de você, eu tô com você porque eu tenho medo de você. Agora. E aí ele ia ficando mais enfurecido. Sim. Né? Até que um dia ele me deu uma surra de facão. Nossa. Isso em 2016. Ele me deu uma surra de facão. E eu fiquei toda marcada. E eu não via como me separar dele. E eu fui pra academia. E quando eu cheguei na academia, eu tava marcada. Deixei o macacão, tava marcada. E uma colega de academia viu. E essa colega de academia também era amante dele. Nossa. Ficava com ele. Que história. E eu falei, ela me perguntou, amigo, o que foi isso? E eu falei, nada. E ela falou, amigo, o que foi nas suas costas? Isso foi Rômulo, né? E quando eu olhei no espelho, eu vi que estava a marca. E ela, naquele momento minhas lágrimas começaram a escorrer e eu vi que realmente as pessoas já estavam vendo, percebendo. Sim. E eu falei para ela, foi. E ela falou, amiga, seu sofrimento só vai acabar no dia que você mandar matar ele. E eu falei para ela, não tenho coragem. E ela falou, amiga, seu sofrimento só vai acabar quando você mandar matar ele.
Isso ela falou e eu não aceitei. Sim. Porém, eu fui para casa e fiquei com aquela pulga atrás da orelha. Sim. Realmente, meu sofrimento só vai acabar se eu fizer isso. E a gente começou a conversar, eu e ela, sobre isso, e tem algum momento que a gente desistiu. E eu estava juntando um dinheiro. E eu disse, eu vou pegar esse dinheiro e eu vou fugir dele. Né? Eu vou embora, ninguém vai saber. Quando eu estiver num canto, eu conto para minha família. Sim. E comecei a pensar nisso. E um certo dia ele chegou em casa e ele falou pra mim, ó, no dia que você pensar em fugir de mim, eu arranco o dedo pro dedo da sua mãe até ela me dizer onde você tá. E é onde eu falo que foi naquele momento que ele tirou a minha chance de liberdade e a dele de viver. Nossa. Quando ele ameaçou a pessoa mais importante da minha vida. Sim. Uma das pessoas mais importantes da minha vida. Sim. E eu não sou uma pessoa hipócrita. Eu falo aqui e falo em qualquer outro lugar. Entre a minha vida e a da minha família, entre as pessoas que realmente estão do meu lado, as pessoas que me amam, meu sangue, eu sempre vou ser por eles. Sim. E pela minha, não pela vida de terceiro. Eu já sofri demais, eu já aguentei coisa demais. E eu sempre falo hoje, eu não aceito o mínimo do que eu posso merecer. Então, essa ameaça à sua mãe foi a frase que decidiu tudo. Porque não era só a minha vida que estava ameaçada. Sim. Enquanto estava só a minha vida ameaçada, eu tentava levar. Né? Eu tentava enfrentar os meus medos, tentava levar. Mas quando começou a ameaça entre sobrinho, entre irmão, entre mãe, eu fiz não. Eu não vou perder todo mundo por conta de uma pessoa. Eu não vou. E foi nesse momento que eu disse, entre a vida dele e a da minha mãe e a minha, que vá a dele. Não foi uma decisão fácil, sim, porque hoje as pessoas olham pra mim e fazem, ah, você é fria, ah, você é calculista. Eu acho que todos nós somos calculistas e todos nós somos frios, dependendo da situação. Verdade. Que nós esteja. Eu não sou hipócrita, eu acho que a sociedade ela ainda está muito hipócrita. Hoje eu divulgo meu livro em praia, sim, e eu enfrento isso todos os dias, né? A hipocrisia. Sim. E as pessoas dizem, eu não tenho coragem de fazer isso, você só não tem enquanto a sua vida não estiver em jogo. O desespero faz a gente cometer loucuras. E é cômodo dizer o que faria sem saber. Sem saber. O que é estar no lugar da pessoa, mas né? Mas eu sempre falo, quando as pessoas dizem, eu jamais eu faria, eu sempre pergunto, você tem filho? Se seu filho fosse estuprado? Será que não faria? Eu tenho certeza que faria. Sim. Hoje eu tenho uma cabeça totalmente diferente, tenho um pensamento totalmente diferente do que 8 anos atrás, porque eu passei por dentro de um sistema prisional. Sim. E hoje eu falo, eu tenho 3, 4 sobrinhos. Meu sobrinho mais novo, ele fez 2 meses ontem. Sim. E a minha sobrinha mais velha, ela tem 14 anos. E eu peço a Deus todo dia que Deus guarde eles. Porque se for preciso enfrentar um sistema prisional tão opressor e tão corrupto que nem o nosso, eu enfrento para salvar os meus. Sim. Perfeito. Dando continuidade à decisão. Aí você tomou a decisão. A ameaça à sua mãe realmente é uma coisa pavorosa. Aí como é que tudo se processou, Amanda? Eu cheguei e falei para ela, olha, eu tenho um dinheiro e eu vou mandar matar ele. E ela falou, ó, eu conheço uma pessoa, ele não é vagabundo, ele não tem passagem pela polícia, não vai ter como dar errado. E eu falei, tá certo, vamos arrumar essa pessoa. E começamos a planejar ali. Até que o crime aconteceu, dia 18 de agosto de 2016. Em Macaíba, a gente saindo para trabalhar. E foi quando o rapaz chegou e efetuou os disparos. Na hora ele não faleceu, eu cheguei a levar ele para a UPA ainda, porque na hora ele não faleceu, e ele faleceu lá na UPA. Sim. E eu tinha apenas 23 anos. E aquilo estava tudo, eu nunca tinha cometido um crime, eu nunca tinha ido na delegacia, minha família nunca tinha participado com isso. Sim. Né? E aí ficou toda aquela pressão em mim dentro da UPA, em Macaíba. E eu vi o irmão dele sofrendo, apavorado. E eu liguei para meu pai. E quando eu liguei para meu pai, minha mãe atendeu, começou a chorar, viu minha voz trêmula. E meu pai perguntou o que foi que aconteceu. Eu disse, o homem foi baleado. E ele falou, como foi que aconteceu isso? Eu disse, eu não sei. Ele falou, você tá onde? Eu falei, tô na UPA. Ele falou, eu chego já aí. Imediatamente meu pai chegou, mas minha mãe e meus irmãos, todos. E me perguntaram o que foi, eu falei que não sabia, comecei a negar. Até que veio o médico falar que ele tinha vindo a óbito. Aí quando veio a óbito, as pessoas perguntam, o que foi que você sentiu? O que foi? Não tinha outra pergunta e outra resposta que não fosse alívio. Desde o dia 18 de agosto de 2016, eu nunca mais fui agredida.
eu nunca fui ameaçada, eu nunca mais tive medo de dormir e não me acordar no outro dia. E a minha família também nunca mais foi ameaçada. Então a única resposta que eu tenho hoje é alívio. Nossa. Mas quando aconteceu, você teve que... você não disse o que aconteceu. Como é que tudo aconteceu nas horas seguintes, nos dias seguintes, Amanda? A polícia lhe fez interrogatório? Como tudo se passou, para quem não conhece a história entender? A polícia, assim que ele veio a óbito, como foi de disparo, né? Eles foram no hospital pegar depoimento e eles me viram muito abalada. Sim. Porém, eles acreditavam, imaginaram que era porque ele tinha morrido, o marido tinha morrido. Isso. E eles falaram, ó, segunda-feira, era numa quinta, ele falou, a sexta vai ser o sepultamento, sábado e domingo a delegacia não abre, segunda-feira você vai prestar seu depoimento. Tudo bem. E ficou nisso. E a família começou a querer saber. É uma coisa que não tinha, eu não ia dizer. Claro. Né? Eu não ia dizer. As pessoas dizem, você não falou, você escondeu. Logicamente, todo mundo que faz vamos dizer, uma merda, esconde do que fez. E foi o meu caso, eu escondi. E não falei nada, fui fazer o depoimento, sempre neguei, de não saber quem foi, de tudo mais. E no livro fala detalhadamente, ele tinha algumas amantes, ele saiu com garotas de programa. Então a investigação fugiu um pouco de mim, para ir para essas outras pessoas. Sim. E o que me deixava mais aflita sempre foi de esconder dos meus pais. Porque eu via meus pais sofrendo constantemente, meus irmãos, por eu ter um casamento de referência, por eu ter começado a namorar com ele com 12 anos. Ninguém sabia como ia ser minha vida sem ele. E eu disse, não posso contar. E essas investigações duraram 3 meses e 15 dias aproximadamente. Nossa. Até a polícia chegar em mim. Como foi isso? Foi um choque, mas também foi um alívio. Nossa, sim. Um choque porque eu não imaginava que eu ia ser presa. Sim. E um alívio porque foi naquele momento que todo o fardo caiu de cima de mim. Né? Foi 3 meses de alívio por não ter ele, mas foi 3 meses de um bem pesado, porque minha família estava sofrendo sem saber o que teria acontecido. Sim. Então, naquele momento, dia 13 de dezembro de 2016, a polícia chegou na minha casa com mandado de prisão. E na hora eu confessei, eu fui o réu confesso, fui para a delegacia. Mas como eles chegaram a você? Como foi que eles chegaram? Qual foi a linha de investigação? A moça que me deu a ideia, meu ex-marido, a minha amiga da academia, colega, ela que entregou. Ela que entregou tudo. E a polícia chegou, já com todo desfecho também, com o rapaz preso, foi me pegar. E quando eu cheguei na minha casa, eu fui logo réu confesso, na delegacia fui prestar os depoimentos e desci para o presídio. No mesmo dia eu fui para o presídio, que foi ali onde o mundo caiu. Eu com apenas 23, tinha acabado de fazer 24 anos, entrei dentro de um sistema prisional onde eu nunca tinha ido, nunca imaginei, e conviver com vários tipos de pessoas, né? Vários tipos de crimes, Sim. Pessoas boas, pessoas ruins, pessoas inocentes, pessoas criminosas. Sim. Eu sempre também falo que é uma diferença uma pessoa criminosa, uma pessoa que cometeu um crime. Sim. Né? Pessoa criminosa a gente tem a escolha de ser. E cometer um crime nenhum de nós temos. Sim. Qualquer um de nós está suspeito de cometer um crime. Há essa diferença no sistema prisional. Mas todos são tratados como bandido fosse. Sim. Então essa realidade para mim foi bem dura. Sim. Quando eu cheguei, mas eu sempre tirei o sistema, vamos dizer, de letra, como se diz o popular da gente, de letra, porque tudo que eu passei no meu casamento foi bem pior. Sim. Então o sistema para mim foi fácil. Hoje, para mim falar do sistema, eu tive que estar aqui fora e refletir, começar a ver aqueles déjà vu e pensar, poxa vida, como foi que eu aguentei tanto tempo ali dentro? Onde eu falo, o sistema da gente ele é muito complexo. Ele é muito opressor, ele é muito torturador, não existe ressocialização. Era uma das perguntas que eu ia lhe fazer. A ressocialização ela só existe do interno. Se o interno quiser, se o preso quiser. Porque se depender do Estado... Não tem, não. Se Um trabalho depender do sério. Estado, não existe ressocialização.
Isso eu falo por experiência, por propriedade, que dentro do sistema ele não tem. Eu passei 5 anos e 3 meses dentro dele e eu sei, eu convivi tanto com internas como eu convivi com policiais e saber que não existe. O primeiro passo tem que vir de você, tem que vir de querer. Eu não me corrompi, como eu sempre falo. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho uma família que sempre esteve comigo, primeiramente Deus, e minha família e uma policial que acreditou em mim. Não foi o Estado que disse, vamos lá, vamos trabalhar da ressocialização, vamos policial. Foi uma policial que acreditou em mim. E ela, no dia que eu cheguei do meu júri popular, que eu fui a júri popular em 2018, eu cheguei revoltada pela sentença que eu tinha levado. Eu levei 20 anos no regime fechado. Sim. Diminuindo um ano porque eu era para réu confesso, essa pena veio para 19 anos. E quando eu cheguei revoltada. Poxa vida, eu peguei tanto isso. Tantos caras matam mulheres, mulher morta todos os dias. E os caras pegam uma pena de 12, 13, 15 anos. E eu, com tudo que eu passei, eu pegar uma pena dessa. Eu não esperava sair do meu júri absolvida. Mas eu também não esperava que eu saísse com uma pena tão alta. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, Amanda. É uma cultura de machismo? Do júri, do judiciário? Não tenha dúvida. Existe muito isso. A pena para a mulher é mais severa, é mais pesada do que para o homem? Sim, sim. Eu fui a prova disso. Sim. Eu fui a prova disso de uma promotora perguntar que tipo de roupa que eu usava. Como se uma roupa fosse me definir. E uma promotora? E uma promotora, mulher. O meu júri, ele tinha 4 mulheres e 3 homens. A maioria dos meus votos foi de mulheres. Então o preconceito, ele não vem do homem em si, ele vem mais da mulher. Nossa. O homem, ele tem um machismo. Sim. De querer mandar, de querer fazer o que ele faz, mas ele não aceita o outro fazer os abusos sexuais. Pelo que eu convivi com várias tipos de gente, pessoas, e hoje eu vejo a minha recepção de pessoas quando eu estou na praia, eu tenho mais receptividade de homens, não é de mulher. Sim. Algumas das vezes as mulheres me criticam. E eu sempre falo, a maioria das mulheres que me criticam é aquelas verdadeiras puritanas. Né? Que tem muito isso, você se veste numa capa. Eu não tenho vontade, não tenho coragem, não tenho tudo isso. E tendo coragem, obrigado. Tendo vontade de fazer tudo que você fazia. E eu naquele momento ali, eu estava fazendo tudo contra a minha vontade. Sim. E hoje eu sou julgada como que eu fizesse, porque eu queria. E se eu quisesse também fazer isso não está na Constituição Penal, que é um crime. Exatamente. Um monte de perguntas para fazer. Vamos ler aqui, já tem comentários aqui. Flávia Arruda está dizendo boa tarde. Flávia Arruda que está aqui. Flávia Arruda aqui, que é escritora, pedagoga e já foi entrevistada aqui para falar sobre o mesmo tema. Inclusive você e Flávia Arruda fizeram um evento literário na Secretaria de Educação. Isso, recentemente. Valeu, Flávia. Tem um livro dela aqui da IP Editora de João Dantas, que também está aqui. Sim, sim. No final tem uns presentes aqui, tem um kit de presentes aqui. Meísa Medeiros, fotógrafa e filmmaker. Um cheiro, Amanda. Aí. Meísa é um amor, também foi entrevistada aqui, Meísa Medeiros. Aí, Flávia Arruda, novamente. Uma ótima entrevista. Importante que nós, mulheres, possamos ter nossos espaços, nossos direitos respeitados, para que não tenhamos que chegar ao extremo. Muito pertinente e necessário falarmos sobre a violência doméstica. Obrigado, querido. Violência doméstica em todas as suas vertentes. Parabéns pela coragem em sua história. Valeu, Flávia. Vamos continuar a sua história. Então, você foi ao júri popular e teve a pena de 20 abrandada para 19, ficou revoltada. E a partir daí, Amanda, como é que foi? Você já tinha ideia de escrever sobre? Você tentou uma batalha jurídica? Como é que era a sua vida a partir daí? Não, até porque eu não tinha hábito nem na leitura. Eu não gostava de ler, a escrita sai de ré, né? Eu só escrevia carta, época de dia dos pais, eu escrevia carta pro meu pai. Sim. Eu sempre tive muito afeto, assim, maior com meu pai, porque, como eu falei anteriormente, como minha mãe tinha alguns problemas de saúde, sim, ela cuidava da casa, dava aquele carinho, mas era mais afastada. E meu pai não, meu pai era o provedor de casa, sim, ele trabalhava e quando ele chegava ele queria nós tudo perto dele. Né? Então tinha aquele momento de carinho e tudo mais, então sempre tive mais afeto com meu pai. E todo dia dos pais eu fazia carta para ele. Quando ele chegava ao trabalho, eu deixava a carta dele em cima da cama, que era idealizava bacana, aquilo, aquela surpresa para meu pai ia ficar orgulhoso de mim. E eu cresci com isso, meu pai sempre me achando
Eu era a única mulher, não tinha como não ser a preferida das mulheres. E assim, ele sempre teve aquele cuidado de dizer a galega de pai. A minha galega. Ninguém vai mexer com minha galega. O que acontecer com você, você conta pra mim que eu resolvo. E dele sair, deixar os meus irmãos e dizer, você agora vai ter que cuidar dela, que eu não vou estar em casa. Jogava a responsabilidade dos meus irmãos. Sim. Então, quando eu levei a sentença, eu fiz, poxa vida, como é que vai ficar meu pai? Né? Como é que vai ficar meu pai de saber que eu levei uma sentença dessa? Quando é que eu vou sair daqui? E eu cheguei revoltada no presídio com isso. E a policial, Joana Coelho, ela olhou pra mim e falou, Amanda, você não tá sozinha nessa. Se ninguém acreditou em você lá, eu tô junto com sua família e eu acredito em você. Nossa. E tá na hora de você mudar a sua história. E eu olhei pra ela e falei, como? Não tem como. Eu já fui sentenciada. E ela falou, pra justiça não pode ter como. Mas a gente não muda só a nossa história com uma sentença. Nossa. Você tá bom de escrever um livro. Não para justificar o seu erro, não acho certo o que você fez. Mas para que as pessoas entendam porque você chegou para cometer esse crime. E eu disse, não vou escrever. Se ninguém acredita em mim, que deixe pra lá. Eu não vou escrever, não vou fazer nada disso. Mas eu falei isso pra ela naquele momento, por quê? Uma coisa era minha família, saber das agressões físicas, psicológicas, que sabia que tinha visto ali no júri porque eu tinha feito aquilo. Sim. Mas uma coisa era eu expor no livro todos os abusos sexuais que eu tinha passado. Sim. E eu falei, eu não vou fazer. E eu entrei pra dentro do quarto com a frase que ela disse quando eu dei as costas pra ela. Amanda, lembre-se que a vergonha maior seus pais tiveram quando você foi presa. Eu sou mãe. E a vergonha maior deles foi quando você foi presa. Nada mais seria mais vergonha. Eu entrei pra dentro do quarto com isso. E eu entrei pro quarto, sentei e eu pensei. Isso veio umas 5 vezes rápido na minha cabeça. E eu subi pra direção, como eu trabalhava na unidade, eu podia circular na unidade. Sim. E eu subi até a direção, eu cheguei lá em cima, eu falei com a diretora. Eu disse, diretora, tem como a senhora autorizar a minha família a trazer um caderno e uma caneta pra mim? E ela perguntou, pra que você quer? Eu disse, eu quero escrever um livro. E todo mundo ficou surpreso, ninguém via eu ler, ninguém via eu escrever. E ela olhou e falou, você quer escrever um livro? Sobre o quê? Eu digo, eu quero contar a minha história. E ela se levantou-se, tinha um armário assim nas costas dela, ela abriu e ela fez, tá aqui o caderno e a caneta, tá na sua responsabilidade. Nossa. Desça e faça. E eu desci com esse caderno e essa caneta, eu não sabia que esse caderno e a caneta ia mudar tanto a minha vida. Nossa. E quando eu desci, eu me sentei e olhava pro caderno e comecei a escrever, né? Comecei a escrever, não sabia nem como começar, mas comecei a escrever justamente pela minha infância. E ele foi um livro bem difícil de fazer, porque eu tive que reviver tudo que eu tinha passado. Eu ia perguntar isso. Acabou vivendo de novo. De novo. Né? E algumas vezes eu escrevia e eu chorava, e a diretora chegava na porta do quarto no horário de almoço, e ela olhava e fazia, já tá chorando minha pequena. Oh. E eu fazia, tá difícil. Ela fazia, mas continue. E saía. E teve uma hora que eu disse, eu vou desistir, eu não quero fazer mais. E todo mundo, ela veio, a diretora, a policial Joana veio, Amanda, não desista. E eu, não tem como, eu não vou escrever mais. E todo mundo ficou imaginando que eu tinha parado. Mas naquele momento ali que eu pegava, eu escrevia mais um pouco. E depois de 1 ano e 8 meses, a policial Joana estava de férias, eu esperei ela retornar para o presídio. E quando ela voltou, eu entreguei o caderno a ela. Ela estava na cozinha, eu entreguei o caderno a ela e ela perguntou, o que é isso? Eu disse, o livro. Que a senhora pediu para me escrever, tá aqui. E ela falou, não imaginava que você ia escrever. Eu disse, nem eu. E ela mandou agora. Eu disse, agora eu também não sei. Eu não sabia nem que eu ia escrever, quanto mais igual o passo agora. Qual passo agora? E ela falou pra mim, vamos ver, eu tenho um irmão que é publicitário. Ele é de Pernambuco e eu vou ver o que é que ele pode fazer por nós. E esse irmão dela, Emanuel Natal, ele foi fundamental pra mim também. E ela falou com ele na mesma hora, ligou pra ele na cozinha do presídio e falou pra ele, ó, tem uma interna aqui, o nome dela é Amanda, ela foi vítima de violência, eu incentivei ela a fazer um livro e o livro dela tá pronto. E ele falou, manda o livro pra mim, dá um jeito de me dar o livro. E aí, quando ele pediu o livro, ela disse, vamos arrumar uma pessoa pra digitar ele. Porque eu não tinha acesso a computador. Sim, exatamente. Né? Só o caderno e a caneta. E uma policial, a Giane Cristina, ela também foi voluntária. Ela falou, me dá que eu faço essa parte. E ela fez quando o livro estava todo prontinho, mandou para o Emanuel Natal.
em Pernambuco, e ele olhou e falou, eu vou fazer a arte da capa, as ilustrações e a diagramação do livro. Então o livro ficou todo pronto. Ele ficou com capa, ficou com tudo. E a gente, Joana, fez, Amanda, tá pronto, vamos atrás de verba para fazer a publicação. E ela foi atrás de Secretaria de Educação, ela foi atrás de Estado, ela foi atrás de governo, de tudo. Ela foi atrás. E todo mundo dava não. Não tem verba, a gente não pode fazer. E ela sempre lutava, ela dizia, Amanda, você é a única mulher que escreve um livro sobre violência. Então, pode passar o tempo que for, a gente vai publicar esse livro. Eu vou lhe ajudar a publicar esse livro. E cada plantão dela, eu ficava contando os plantão dela, que era 3 dias para trabalhar. Trabalhava um e folgava 3. Sim. E eu ficava contando, porque quando ela vinha, ela sempre vinha com motivação, né? E eu fiz... A senhora acha que a gente vai conseguir? A gente, Joana, ela fez, vai conseguir. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir. E um certo dia falaram, olha, tem que ter uma revisão técnica. O livro tem que ter uma revisão técnica. E ela falou, Amanda, e agora? Sempre é uma novidade, a gente não sabe. E ela fez, vou falar com Roberta Trindade. Roberta Trindade, jornalista da TV Tropical. E ela, quando entrou em contato com Roberta, a Robertinha na mesma hora falou, manda o livro para mim que eu vou fazer a revisão para ela. Maravilha. Então ficou todo pronto. E Deus ia mostrando e ela ia atrás. Ela corria atrás. Maravilha. E no final ela disse, Amanda, a única forma que a gente tem é procurar ajuda a quem lhe condenou. Né? E eu falei, não vai publicar. E ela disse, a gente vai tentar. E ela falou com a diretora do presídio, a diretora do presídio, a gente pode tentar. E foi até o tribunal. E o livro ele foi publicado pelo Tribunal de Justiça, aqui do nosso estado. Eu sempre falo, as pessoas que mais me julgaram, né? Lhe condenaram e lhe publicaram. Foram as pessoas que me ajudaram. O que mudou a sua vida. Foi as pessoas que mudaram a minha vida. O lançamento do meu livro foi no Tribunal de Justiça. Né? Eu tive o apoio do Dr. Fábio Ataíde, de Dona Guiomar, de Aloysio Azevedo. Aloysio Azevedo, que o livro é pela Unilivreira. Pela Unilivreira. Que foi a mesma que publicou Newton Albuquerque, que foi entrevistado nessa mesa, falou da história também. Impressionante a história dele. Aí, o livro dele é muito bom. Muito bom. Muito bom o livro dele. E foi justamente sobre isso. Então ficou eu e o Newton com o livro publicado e eu com o livro publicado pelo Tribunal de Justiça. Porque ela foi e falou, ó, você publicou o do Newton Albuquerque, tem algum projeto? E fui olhando e disse, não, tem esse projeto. Vamos fazer a publicação do livro dela sim. Só que veio a pandemia. Né? Em 2020 a pandemia veio e acabou com tudo. Sim. Mas hoje eu entendo que os planos de Deus não são os nossos. Né? Deus tem um plano para tudo, nada é por acaso. Talvez esse livro fosse publicado, eu quando ele já estivesse presa, ele não estivesse tendo a repercussão que ele está tendo hoje. Eu fui convidada agora esse dia para participar da Academia de Letras no RJ, eu ia perguntar sobre isso. Representando os presos, os escritores do cárcere. E ontem eu fiz um vídeo e mandei para eles, que ontem foi o primeiro dia, e teve uma repercussão muito grande. Né? E eu sempre falo, eu vou olhar alguns comentários, que as pessoas, pronto, tem até um amigo que é de lá, que ele também foi preso, Samuel, e ele tem 3 livros publicados. Né? E ele falou comigo, você não veio hoje? Eu disse não, e a gente começou a conversar, e ele falou para mim, não olha os comentários, quem olha comentário gosta de sofrer. E eu falei para ele, apostar aqui quem vai sofrer, quem vai olhar os comentários. Eu adoro os comentários, porque eu acho que aqueles comentários de crítica vêm para a nossa construção. E um deles que me chamou a atenção hoje foi quando a moça falou, ela mata o marido, não se arrepende, se orgulha da tornozeleira que está, e falou um monte de coisa. Eu fui explicar para ela, eu nunca falei que eu tenho orgulho do crime que eu cometi. Eu tenho orgulho da Amanda que eu me tornei. Isso ninguém vai tirar. Da Amanda que eu me tornei, eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho de dizer que hoje eu me amo, antes de amar qualquer outra pessoa. Hoje eu tenho um pensamento totalmente diferente do que eu tinha há 8 anos atrás. Eu casei novamente. Eu não aceito passar por nada parecido que eu passei antes. A tornozeleira eletrônica, ela não me orgulha, mas ela faz eu olhar para ela e eu pensar. Eu uso isso porque eu sou uma sobrevivente. Eu sou uma sobrevivente do feminicídio. Né? Sou uma sobrevivente do sistema prisional e não entrei para a estatística do feminicídio que acontece todos os dias. Sim. Não só no nosso estado, como em todo o Brasil. Então, disso eu me orgulho. Disso eu me orgulho. E eu quero ser voz para tantas outras mulheres que passam pelo que eu passei. Assim, encorajar. Porque muitas se escondem em um casamento de referência,
porque tem uma vida pública, né? E fica à mercê disso. E a vida não se limita só em nenhum status. A vida é muito mais do que isso. Perfeito. Nossa, tem um monte de perguntas, mas deixa eu fazer perguntas aqui de quem está aqui com a gente. Uma pergunta aqui de Natália Chagas, nossa assistente de produção, aqui da equipe. Uma pergunta: depois de tudo vivido, o que você falaria para a apaixonada Amanda de 12, 13 anos? O que a Amanda de hoje falaria para a Amanda... Como tu foi burra. Direto ao assunto. Direto. Hoje, esses dias, eu peguei uma foto, minha mãe mandou uma foto pra mim, que ela encontrou nas bagunças dela, no dia que eu casei. E quando ela mandou essa foto pra mim, eu fiquei revoltada. Eu disse, mulher, por que você mandou essa foto pra mim? Por causa que me ira. Porque meu marido ele não era um cara bonito, né? Ele era um cara feio. E hoje as pessoas dizem, você dizia, eu digo, poxa vida, eu passei tanto tempo sofrendo pelo um feio. Flávia Arruda tem uma pergunta aqui também direta. Amanda, você se arrependeu? Se pudesse voltar atrás, faria novamente ou faria diferente? Essa é a pergunta mais difícil que você poderia me fazer. Por quê? Eu não me arrependo, eu só me arrependo entre eu e Deus. Porque eu sei que eu não posso tirar a vida de ninguém. Mas entre eu ter cometido isso, não, porque eu não sei se hoje eu não estaria aqui. Sim. Hoje talvez eu não estivesse aqui pelas ameaças que ele me fazia. Sim. Eu poderia sim fazer diferente. Ter procurado ajuda, ter falado pra minha família, ó, vamos todo mundo embora. Se não tivesse contado nenhum porquê. Porque também se eu tivesse contado, eu hoje poderia ser a pessoa mais amarga que poderia ter. Sim. Porque eu tinha certeza que meu pai ia tirar satisfação com ele. Sim. E meu pai teria conhecido um sistema prisional, o qual eu conheci. Porém, pior. Porque, queira ou não, o sistema prisional feminino ele é mais leve do que o masculino. E em 2017 eu estava presa, quando aconteceu o maior massacre dentro do sistema de Alcaçuz. Então hoje eu não sei se eu teria o homem perto de mim, o homem mais importante da minha vida. Então essa resposta, hoje, amanhã possa ser que eu me arrependa. Mas hoje não. Perfeito, estamos aqui no Conversa Botequim, muita gente bacana aqui. Carlos Eduardo Fernandes Amorim, empresário, e Aline Juliette, suplente vereadora advogado, o primeiro casal formado pelo Conversa Botequim. Eles se conheceram aqui. Adélia Costa, presidente da SPVA, muita gente bacana aqui. Sandra Pequeno, do PT Municipal de Natal, muita gente bacana. Amanda, vamos falar, você falou do juiz Fábio Ataíde, você falou de Guiomar Veras, Guiomar que tem um trabalho belíssimo na pastoral carcerária, perdão. Você percebe que você conseguiu criar, você criou uma bolha de pessoas lutando por você? Como é que você via isso? A própria Joana, que parece que foi um anjo na sua vida, como é que você observa isso? Essas pessoas que de repente estavam lutando por você, qual é a sua percepção sobre isso? A gente, Joana, sem dúvida alguma, ela foi o anjo que apareceu. A gente, quando é preso, a gente tem um costume de falar, vamos fazer isso, e ele diz, vamos que a gente puxa o bonde. Né? Daí todas vêm. E foi o que aconteceu com a gente, Joana. As pessoas olhavam para mim e faziam, é fácil, manda matar uma pessoa e faz um livro. Isso eu não escuto agora, isso eu escuto desde lá de dentro. Nossa. E a gente, Joana, fazia, Amanda, não liga, faz o livro. E algumas vezes eu debatia, né? Mesmo eu lá dentro, eu sempre falei, eu só estava ali privada da minha liberdade. Mas todos os outros direitos eu tinha garantido. Sim. Não era as pessoas me humilhar, dizer o que queria, eu ia ficar calada, porque eu também conhecia. Sim. Eu tinha atrás de mim, eu tinha uma família que poderia ir atrás das minhas coisas. E eu falava, eu não me importo com a opinião de ninguém. Eu só me importo com a opinião de Deus e com a da minha família. E quando for sábado, eles vão estar aqui. Eu bati isso no peito, eu sempre bati isso no peito. Eu tenho um pai, eu tenho um irmão. Eu casei novamente, casei com um homem que ia estar ali do meu lado. E eu comecei a ver, rapaz, eu sou, com toda situação difícil que eu esteja, eu sou uma pessoa privilegiada. Eu sou uma exceção de dentro do sistema prisional. Por que uma exceção? Não que eu seja melhor, nem que o meu crime fosse melhor do que o outro. Mas a maioria das mulheres, elas são abandonadas. Primeiro porque a maioria das mulheres que são presas, elas são presas por conta dos companheiros. Aí a mãe não vai visitar porque não aceitava correto, porque vivia com o cara. O pai não vai visitar porque é machista demais, não entra no presídio. O filho não pode porque é menor de idade e não entra sozinho. Sim. E eu não. Eu, quando eu entrei dentro do sistema prisional, eu tive aquela rede. Foi meu pai olhar pra mim e dizer, você tem uma família e você não tá só nessa. Nossa. Meu irmão olhar pra mim e dizer, a gente vai estar com você até o fim. Minha mãe, com os problemas dela, dizer, a gente vai segurar.
e vamos remar todo mundo junto. Oh, que bonito. O meu atual esposo olhar para mim e falar, a gente vai casar e eu vou lhe visitar. Então, para mim, isso não tinha rede maior de apoio. De eu olhar e ver mais de 30 mulheres abandonadas e eu dentro do sistema prisional, sem nenhum homem visitar, eu tinha 4 homens para me visitar. Né? E eu sempre falei, não, eu sou uma exceção. Eu sou uma exceção e eu vou estar com isso e fiquei com isso, não me corrompi dentro do sistema prisional. Eu sempre, um dos comentários hoje eu falei, eu tinha tudo para ser uma prostituta. Eu tinha tudo para ser uma traficante. Eu tinha tudo para entrar para o crime. E eu não escolhi isso. Porque eu sei que a escolha errada não é a correta. E eu tinha pessoas ali que não mereciam estar comigo aquele tempo todo. E eu saí de lá e abandonar todo mundo pelo ego meu. Né? E quando a policial Joana acreditou em mim, foi mais um motivo de eu dizer, eu não posso decepcionar mais uma pessoa que está me ajudando. Então ela foi fundamental para isso. E hoje eu falei também justamente isso com ela, quando ela fez um dos comentários. E eu falei para ela, se hoje eu estou onde eu estou, a senhora jogou sua semente. Eu sou eternamente grata a ela por isso. E quando ela fez tudo isso, que ela procurou tudo aquilo, e eu falei, cada vez ia aparecendo pessoas. A primeira que apareceu foi a Guilmar. Quando a Guilmar apareceu, que a gente fez a primeira reunião online por conta da pandemia, eu falei, poxa vida, é mais uma pessoa que eu não posso decepcionar. E sempre o povo falava, é difícil falar com o juiz. É difícil falar com o juiz, a gente tem esse pensamento do juiz. E principalmente eu, que fui condenada, né, por um que nem conhecia a minha história, estava nem aí, me conheceu por alguns papéis de algumas investigações mal feitas que eles fazem e dá para o juiz. Sim. E eu fiquei decepcionada com tudo. E quando veio o telefonema do Dr. Fábio para a diretora e falou, eu conheci o livro da Amanda e ele vai ser publicado pelo Tribunal de Justiça, pelo Projeto Novos Rumos. Então, para mim, aquilo dali foi gratificante. Foi de eu olhar e dizer, poxa vida, tudo que eu passei agora eu estou colhendo. Né? Agora eu vou poder ajudar outras pessoas. Eu vou estar com um livro publicado mostrando. E quando a pandemia, com toda a pandemia que ficava, vai ser tal mês, não vai ser tal dia, não vai ser, eu disse, pronto, esse livro não vai dar certo. Você já começa a desanimar. Né? Quando o Dr. Fábio falou, o próximo ano, que seria 2022, o livro dela é publicado, eu digo, pronto, eu vou estar na rua. Né? Eu ganhei o benefício da tornozeleira eletrônica dia 23 de março de 2022. Eu tinha 1 ano e meio de remissão dentro, porque a minha pena era para me sair agora. Sim. Minha sentença era para sair agora, não em 2022. Sim. Só que eu, com o trabalho, consegui diminuir essa pena. Tá. E o Dr. Fábio falou, eu quero conhecer a Amanda, eu quero falar com ela, e nosso primeiro encontro foi videoconferência. Eu conheci o Dr. Fábio e naquele momento, a primeira fala que ele falou comigo, eu vi que ele não falava comigo como um juiz, mas sim como ser humano. Né? Eu acho que todos que estão aqui, qualquer pessoa que está aqui, não vai achar certo que é certo matar alguém. É como ele falou, não é certo, mas algo justifica. Sim. Então, essas pessoas, foi fundamental sim para mim. Foi fundamental. E eu sempre falo, todos foram, mas a policial Joana Coelho, ela sempre está no topo. Que maravilha. Ela sempre correu atrás, ela sempre batalhou, ela sempre acreditou. E até hoje ela acredita, até hoje ela tenta, até hoje ela corre atrás. Então, para mim, ela... Virou um anjo mesmo na sua vida. Na minha vida. Vamos falar do livro. Nossa, tem um monte de livro aqui, um monte de papel, muita calma nessa hora. O livro está aqui, De Tambaba à Prisão, como a gente já falou, publicado pela Unilivreira, do querido Aloysio Azevedo, que já foi entrevistado aqui. A Aloysio, como a gente falou, publicou o Newton Albuquerque, o livro aqui, De Tambaba ao Paraíso. Então, Amanda, de repente você tinha um livro, a gente falou um livro, vários livros. Como é que foi sua vida a partir daí? Você chegar para as pessoas e você não ser só uma penada, uma presidiária, todos os comentários depreciativos. Não, você podia dizer, eu sou uma escritora, está aqui a prova. Como é que foi isso? Como é que foi a relação? Você foi entrevistada até pela Marie Claire, a revista, eu li a matéria. Tudo isso aconteceu por causa do livro. Como é que foi sua vida a partir disso? Bom, quando eu saí, a gente Joana, que é a policial, e a diretora do presídio, elas sempre me preparavam, justamente por conta disso, de saber Sim. que eu não levava desaforo para casa, saber como que era, que elas aprenderam a me conhecer lá Sim. dentro,
3 anos de convivência. Eu sempre brincava com ela, dizia, vocês me conhecem mais do que meu marido. Porque eu casei aqui dentro do sistema prisional e meu marido me vê a cada 15 dias. Você me vê todos os dias. Todos os dias. E ela falava, Amanda, se prepara, porque você está perto de sair, vai vir crítica e esteja preparada para isso. Então, elas começaram a me formar ali dentro, me ajudar. E quando eu saí, a gente sai sem emprego, sem nada. Né? Eu tinha um comércio com meu ex-marido e eu disse, poxa vida, a única coisa que eu sei fazer é isso, porque eu trabalhava com ele. E meu atual esposo, ele morava em Campina Grande, né? Ele é da Paraíba. E ele falou, tô indo para aí, vou pedir as contas do meu trabalho e vou para aí. Certo. Eu não tive como ir para lá por causa da tornozeleira. Sim. E quando ele veio, ele tinha algum dinheiro, eu falei para ele, olha, a única coisa que eu sei fazer é vender crediário. E ele disse, se você acha que dá certo, vamos. Eu disse, pronto, vamos investir. Agora o retorno do crediário, ele só vem com 2 meses, 3 meses. 3 meses, 2 meses, a gente ia ficar sem nada dentro de casa. Sim. E a gente começou a procurar emprego, porém ele não encontrava de um lado e nem encontrava do outro. Ele não encontrava porque a gente tinha saído de uma pandemia, né? Tá acabando de sair de uma pandemia. Sim. E eu, pelo fato de ser presidiária. Né? As pessoas não vê a Amanda que passou por tanto sofrimento e ela cometeu um crime. Não, é a Amanda que responde o 121, Amanda homicida. Isso cada vez ia me desanimando. E o meu pai ele é comerciante e ele é a minha maior referência. Ele é o maior orgulho. Um dia eu conversando com ele, ele falou pra mim, você tem um livro publicado e você tá com um livro nas mãos. Você já teve ajuda, agora depende de você. E eu falei, como eu vou fazer isso, pai? E ele falou, pegue seu livro e vá para as praias. Você vai mostrar sua história para outras pessoas, vai ajudar outras mulheres e não vai fazer outro pai sofrer como eu sofri. Nossa. Então, para mim, aquele dali foi o ponto de ir para a praia. E no primeiro dia que eu fui, eu disse para ele, eu nunca vi ninguém vender livro em praia. Eu disse, como é que eu vou vender o livro em praia, que eu nunca trabalhei com isso, como é que eu vou chegar? E ele falou, conta sua história. É o que você tem, conte ela. E eu apresento o livro. E eu, tá bom, fui no primeiro dia. No primeiro dia eu vendi 18 livros. Nossa. Rápido, muito rápido. E eu disse, poxa vida, o negócio vai dar certo. No segundo dia eu vendi um livro, só um livro, e recebi a maior crítica. Foi o caba falando que meu pai era um caba safado. Que isso? E aquilo dali pra mim, eu só faltei voltar pro sistema prisional na mesma hora. Porque eu não aceito ninguém falar do meu pai. Que isso? Eu sempre digo a meus irmãos, até entre a gente, eu digo, eu posso falar do meu pai, ninguém mais. E eu falei, ele fez dizer que meu pai era irresponsável porque eu tinha namorado muito cedo, não sei o que. Eu falei pra ele, você não fala o que você não sabe. A gente vive no Nordeste, que é tradicional as meninas casar cedo. A minha avó, ela foi mãe com 12 anos. Nossa. Então eu estava sendo atrasada demais casar com 15. Né? Não era algo que meus pais queriam. Meu pai tentou proibir, meu pai tentou evitar. Mas como se diz, quando dois querem, não há quem impeça. Né? Eu e ele queria. Eu estudava no Tiradentes aqui, morava na Zona Norte, estudava no Tiradentes. Sim. Então ele vinha me pegar na escola. Não tinha como, meu pai deixar de trabalhar para vir me pastorar, me vigiar. E eu comecei aquele debate com aqueles caras na praia. E na hora, graças a Deus, Deus me fez me lembrar que eu tinha um semiaberto, que eu usava tornozeleira e eu podia perder o meu semiaberto. E eu voltei e eu fiquei revoltada. Na hora eu liguei pro meu pai e comecei a chorar. E ele perguntou, o que foi? Eu disse, aconteceu isso, isso e isso. Ele fez, não se importa não, deixa o povo falar com o seu safado, deixa o povo falar o que quiser. Não se importa não, lembra que você vai chegar em casa, você vai ter quem ama você de verdade. O resto é resto. Nossa. E eu engoli aquilo e absorvi. Eu disse, realmente, o resto pra mim é resto. O importante pra mim é meus pais, meus irmãos, minha mãe, meu esposo e a família dele, que sempre, nunca me abandonou. Também sempre esteve comigo. Nunca olhou para dizer, meu filho mora com uma pessoa que matou o marido e a gente tem que ter cuidado. Não. Ao contrário, eu sempre tive muito apoio da minha sogra, do meu sogro. Que bacana. Dos meus cunhados. Então, eu sou uma pessoa privilegiada por Deus. Que bacana, que história bacana. Daqui a pouco eu vou lhe dar aqui uns presentes, uns livros, mas deixa eu falar um pouquinho mais sobre o livro e sobre o processo. O livro vem te levando a, por exemplo, você já tem plenas condições de dar palestras, participou recentemente do evento literário, você entrou para a academia, né? Você está participando da Academia de Letras do Cárcere, que foi lançada hoje. Ontem. Ou seja, é assunto atualíssimo. Isso. Fala um pouquinho dessa sua expectativa, porque assim, as portas literárias parecem abertas para você.
E o tema que você fala e a qualidade do livro são muitas. Qual é a sua expectativa em relação à literatura, a outros livros, a esse universo que você agora tem condições de entrar? Eu espero primeiro ser voz para tantas outras que passam pela violência. Sim. E mostrar que a escrita ela liberta. Eu nunca participei de psicólogo, tive alguns atendimentos nas unidades, mas nunca foi algo completo, complexo. E o livro não, o livro ele liberta, ele transforma, né, a escrita. E para mim é uma honra poder estar lá representando os escritores do Castre, justamente para isso. Eu sou a primeira mulher, a única mulher de representar, de ser escritora lá. Então, isso para mim é muito gratificante. Mostrar para que outras pessoas podem mudar a sua história e podem mudar com o que tem. Eu não tinha nada dentro do sistema prisional, mas uma caneta e um papel e um caderno que a diretora me deu, ele mudou a minha vida. Nossa. E é bastante coisa. Bastante coisa. Então, porque a gente não tem muito, a gente se vira com o que tem com pouco. Perfeito. E se dá para mudar. Quem determina as nossas escolhas não é ninguém, somos nós. Perfeito. A gente está chegando à reta final do programa. Deixa eu lhe dar aqui presentes. Aqui um livro da editora Oia. É uma editora paulista, mas é um livro de contos nordestinos, tiro de letra. A editora pediu para eu dar de presente para você. Nós temos apoio da IP Editora, de João Dantas, que lançou o livro, você conhece, As Flávas que Habitam em Mim, entregue aqui oficialmente. Maravilha. E nós temos o apoio da Cachaçaria Morim. Ele mandou uma cachaça artesanal para você. Nem bebo, mas vou beber essa. Olha. Vou tomar em casa. Nossa, entregue aqui. Amanda, na reta... peraí, tem mais pergunta? Tem pergunta minha? Vamos lá, pergunta de todo mundo. A pergunta de João Marcelo Dantas, da IP. Você pretende lançar um novo livro? Já tem editora? Olha aí, João Dantas oferecendo o serviço dele ao vivo. Olha aí. Aí é comerciante. Eu não tenho editora, mas estou com o segundo livro quase pronto aí. É? Agora falando a realidade do sistema prisional. E estou começando a fazer um terceiro. Olha falando aí. justamente sobre a hipocrisia da sociedade, de quando o preso sai e vai tentar refazer a sua vida. E muitas vezes é desanimado, né? A palavra é essa, desanimado. Por ninguém acreditar. Sim. É isso que eu enfrento todos os dias quando eu vou pra praia. Uma presa, fez um livro, você usa uma tornozeleira, não merece e tudo mais. Eu acho que todo mundo merece uma segunda chance. Perfeito. E uma pergunta... Aí, João, não tem editor ainda não, viu? Não, vamos conversar. E uma pergunta do nosso produtor, José Aglio. Você tem contato com a família do seu ex-marido? Boa pergunta. Não. Não. Não tenho, apesar que eles são primos do meu pai, mas a gente não tem contato nenhum. Eles também não quiseram mais contato com meus pais e espero que continue assim. Não. Amanda, na reta final, uma última pergunta. Acompanhando você nas redes sociais, a gente vê que você lida com muita desenvoltura, com muito bom humor. Tem vídeo seu carregando a bateria da tornozeleira, você fala sobre isso, você fala de bem-humorados. Como é essa sua relação com o humor? Porque a sua história é tão pesada e ao mesmo tempo você encara com leveza. Quem assistiu vê que você encara pelo menos de uma forma, digamos assim, eu não sei se é leve, mas pelo menos é resiliente. Como é que você encara tudo isso? Como é que você vê isso? Como é que é essa sua postura de, por exemplo, aquele vídeo da tornozeleira? Muito interessante. Eu sempre brinco, até porque lá em casa a gente perde a piada. A gente perde o amigo, mas a gente perde a piada. Né? E outra coisa, se eu fosse falar mais coisas que eu penso ali nas redes sociais, eu acho que eu era crucificada. Né? Porque eu brinco muito com isso. Mas assim, isso vem de casa já, de a gente brincar e dentro do sistema prisional, eu brincava muito. Quem estava ali dentro, eu brincava muito. Porque é uma forma de você passar aquele tempo mais leve. Porque se você levar tudo a sério, você vai enlouquecer. Né? Você vai enlouquecer. Então hoje eu falo, rapaz, eu brinco porque o momento de eu passar triste já passou. O meu pesadelo já acabou, então agora é motivo de sorrir. Perfeito.
Tá bom. E a gente vai chegando na reta final, como eu já falei. Agradecer a todo mundo que veio aqui, todos e todas. Agradecer a quem está assistindo. Lembrando que ainda depois você vai lá, se pegou começado e assiste o programa todo de novo. E eu quero mandar, aqui depois disso tudo, mandar um abraço e registrar o trabalho de Guiomar Veras e do Dr. Fábio Ataíde, porque essa humanização do judiciário é necessária. A gente está cansado de um judiciário punitivista, um judiciário que parece que tem raiva das pessoas, né? Essa é a palavra. Essa é a palavra, né? Tem Essa raiva. É a palavra, tem raiva. Então, assim, é muito bom saber que existe Guiomar, existe o Dr. Fábio Ataíde, né? Que tem mais pessoas como eles. Mandar um abraço para Nilton Albuquerque também, que também tem uma história. Agradecer, Amanda, obrigado por ter vindo. A sua história é impressionante. Quem agradece sou eu. E parabenizar você também pela alegria, pela resiliência, pela forma leve, como consegue conversar com um assunto tão pesado. Exato. É isso aí. É como eu falo, o momento de chorar já passou, de sofrer já passou. Então que venha momentos bons, felizes, não só para mim, como para todas as mulheres, para todo ser humano, né? Que eu acho que todo ser humano ele merece ser respeitado, não só as mulheres. Porque a gente sabe que a violência também não acontece só com a mulher. A gente quando fala em mulher, é porque é mais constantemente a gente vê a mulher passar pela violência. Os números são alarmantes. Mas todo ser humano ele passa por algum tipo de violência. E eu não desejo isso para ninguém, que as pessoas procurem ajuda, que se amem em primeiro lugar, do que amar outra pessoa. E a vida é isso, a vida é leve, né? Tem que levar ela com leveza. A vida é muito curta para você levar ela com tristeza. Perfeito. Uma salva de palmas para Amanda Caroline. Muito obrigado a quem assistiu, a todos e todas, e até o próximo Conversa de